E essa doce paz de Jesus continue vibrando em nossos corações. O nosso boa noite a todos. Um ambiente aqui de muita paz, de harmonia. É tão bom estarmos aqui, principalmente para juntos aprendermos um pouco mais da doutrina de Jesus, dos ensinamentos que os benfeitores trazem para nós. Que a doutrina espírita, uma das grandes finalidades dela é ajudar nós a compreendermos melhor Jesus. Hoje nós vamos juntos refletirmos um pouco do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa palavra misericórdia é importante que nós entenda. Misericórdia é um tanto relacionado à miséria. Deus é misericordioso porque socorre as nossas misérias. Interessante também nós analisarmos que na vinda do Espírito de verdade, quando nós vemos lá na mensagem do Espírito de verdade, quando diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Interessante. Pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos pobres e infelizes, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Interessante essas colocações, dá o que nós meditar. Que, vendo o céu, caem nos abismos do erro, quer dizer, todos aqueles que compreendem, por exemplo, compreendemos qual a trajetória que precisamos seguir para sermos felizes, e às vezes nós deixamos se envolver por aquilo que não nos traz a felicidade real. Quando o Espírito de verdade se refere vossas misérias, vossa fraqueza imensa, não se refere à miséria física, miséria material, miséria do corpo em si, mas principalmente sobre as misérias morais, aquelas que, por exemplo, estão todas relacionadas sobre o egoísmo e o orgulho, que são os pais de todos os demais vícios. E é nesse sentido que o Espírito da Verdade se refere às misérias, essa miséria moral, que ainda a nossa humanidade é tão carente até nos dias de hoje. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. E podemos analisar que na própria prece que Jesus ensinou a nós, seus irmãos menores, é bastante clara aquela colocação lá quando diz: perdoai as nossas ofensas conforme perdoarmos os nossos ofensores. É tudo conforme nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, praticamente também estamos pedindo que não nos perdoe. Então é necessário que nós compreendamos o sentido profundo dessas colocações, numa prece tão resumida, mas que Jesus falou de tudo que nós devemos de falar em nossa oração tão simples que é a prece, o Pai Nosso, conhecido de todas as religiões. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer sentir-lhe a falta, em particular, a sós com ele. Se vós atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro:
Pedro era sempre um dos apóstolos, estava sempre rente aos pés de Jesus e muito curioso, fazia perguntas, era comum ele interrogar Jesus. Então ele perguntou, quantas vezes eu perdoar a meu irmão se pecar contra mim? Será até 7 vezes? Ele já achava bastante 7 vezes. Ao que Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer que o perdão não tem limites. Temos que perdoar quantas vezes nós for ofendido. O importante, nós temos que caminhar nesse sentido, o importante é que nós não se ofendêssemos. Mas como nós somos criaturas que ainda carregamos orgulho, egoísmo, nós se ofendemos muito facilmente. Qualquer contrariedade machuca o nosso ego. É porque nós ainda não conseguimos ir além. A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem grandeza, sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade, aquela criatura que se irrita com tanta facilidade. Às vezes, a outra com quem está conversando nem tem intenção nenhuma de ofender, e ela já está automaticamente, com qualquer colocação, ela se melinda, ela se ofende. É sinal de pouca evolução moral e espiritual. Quando nós evoluímos, nós não damos muita importância às querelas do dia a dia. Nesse sentido que diz aqui, a alma paira acima dessas ofensas. Uma é sempre ansiosa de sombria suscetibilidade cheia de fel, a outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, será que não é melhor nós viver nesse outro estágio? Com certeza. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Que perante os homens, às vezes, grandes faltas não são condenados, porque nós conseguimos, muitas vezes, esconder da justiça humana. Ao passo da justiça divina, nós não conseguimos esconder nada, principalmente que está gravado em nós. Se escondemos aqui das criaturas, já nem aqui sequer escondemos dos espíritos, porque eles veem o nosso interior, nossos pensamentos, eles veem que se nós pegar um livro e estar lendo. Reconciliação com os adversários. Interessante também, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Enquanto estáis a caminho, quer dizer, enquanto estamos encarnados aqui, é mais fácil, porque depois que passa-se para o outro plano de vida, para o plano espiritual, através da passagem da morte, como a humanidade o considera, é mais difícil. É bastante comum, às vezes, uma pessoa estar já no final da existência, ele não consegue passar, principalmente quando tem algum inimigo, às vezes até pede que venha a criatura para se perdoar. É muito importante quando você consegue
essa atitude ainda aqui em vida. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto o veneno, quando se refere ao homem. No animal até se enquadra essa colocação, ao passo que no homem o espírito espera que aquele que esteja preso ao corpo físico fica mais fácil de se vingar depois do outro lado do que enquanto aqui encarnados. Aí a grande importância de nós, se termos alguma mazela contra quem quer que seja, alguma pendenga, importante que nós se perdoe enquanto estamos a caminho, conforme recomenda Jesus. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Às vezes eles não conseguem, por exemplo, ferir diretamente a criatura, então através de um terceiro, mas que interfira na vida daquela criatura. E nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. Sobretudo, aqueles que apresentam certa gravidade, quase de subjugação e possessão. Então, quando alguém está sofrendo a influência de um espírito sofredor, quando é apenas aquela entidade, por um vínculo familiar, por não ter conseguido ainda evoluir além, um despertar para o mundo espiritual, se importa com alguém, um familiar ou qualquer outra pessoa que tenha essa sensibilidade, basta uma prece, uma orientação e a pessoa que está sendo influenciada está livre, através do passe, da água fluida. Mas quando é processo de vingança, é bastante delicado e é através, às vezes, de um longo período para a criatura livrar-se totalmente dessas influências negativas. Primeiro porque quem está perseguindo ou influenciando, ele está no seu direito, ele foi ofendido, ele foi machucado. E aqui diz mais na frente, por duas razões: por nós ter feito o mal contra essa criatura, noutras existências ou nessa mesma, ou também por nós ter faltado com a indulgência, não perdoando. Aí a necessidade de sermos indulgentes, conforme recomenda também desse mesmo capítulo, que traz bastante orientações a respeito do perdão. Quando Jesus recomenda que nós reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Essa prisão que se refere aqui é principalmente a nossa consciência, porque quando nós erramos contra alguém, não é a Deus que nós estamos ofendendo. Deus jamais se ofende, principalmente com as nossas misérias, nossas fraquezas humanas,
Nós somos criaturas ainda imperfeitas, Ele sabe que nós erramos. Ele tem misericórdia da nossa pequenez, está sempre pronto a nos auxiliar. Nós infracionamos a sua lei, que essa lei é perfeita, é justa, é sábia, e então, já que a lei de Deus está na nossa consciência, nós sentimos preso ali, que enquanto não repararmos determinadas faltas, nós não se libertamos. É nesse sentido que nós estamos presos, como também aqueles que nós ofendimos ou deixemos de perdoar quando nós temos qualquer pendenga. Das duas maneiras nós estamos vinculados um ao outro, presos. Assim como o amor envolve, prende as criaturas um ao outro, o ódio, a mesma coisa, também prende, só que de uma maneira diferente, com energias muito nocivas que faz a criatura sofrer. Vamos apreciar mais algumas colocações nesse capítulo. É bastante interessante, não julgueis para não serdes julgados. Nós sabemos que não cabe a nós julgar as criaturas. Mas é muito comum, não sei se por causa do nosso estado evolutivo ainda, qualquer atitude errada que nós vemos no nosso próximo, nós já de imediato parece que nós estamos fazendo juízo sobre aquela criatura. E Jesus recomenda não julgar para não ser julgado. Certa ocasião trouxeram para Jesus uma mulher que foi apanhada cometendo adultério. E como a lei antiga era rígida sobre esse assunto, até permitia que fossem apedrejados as adúlteras, levaram essa mulher perante Jesus, já com a intenção de uma maneira ou de outra, conforme ele respondesse, iam entregar ele às autoridades. Então disseram para ele: que diz vós sobre essa mulher? A lei antiga manda apedrejá-la. Que dizes tu? E Jesus abaixou-se e fez como quem estava escrevendo no chão. Como continuasse a interrogá-lo, Jesus levantou-se e respondeu o seguinte: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Admiraram-se daquela resposta de Jesus. Jamais imaginaram que ele responder assim. E narra a história que as pessoas admiradas começaram com certeza, cada um olhar para dentro de si. Ninguém acorajou-se em jogar a primeira pedrada. Foram afastando-se um após outro, inclusive começaram pelos mais velhos. É interessante analisarmos, quanto mais nós vivemos aqui, mais a criatura vê que num dia ou no outro ele errou, ele tem algum pecado, a consciência lá acusa, ao passo que as criaturas mais novas talvez tenham errado menos, viveram menos. Nesse sentido também Jesus comparou aquela criança, quando queriam que afastasse de si, com uma imagem da inocência, com referência à vida presente. Jesus estava com a razão. E em seguida Jesus levantou-se. Onde estavam os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor, nem eu também te condenarei. Idas e não tornes a pecar. Belíssima lição Jesus deu a todos aqueles que estavam presentes ali a respeito do julgamento. Quanto a nós também, não devemos jamais ter essa intenção de julgar.
outros ensinamentos no mesmo capítulo, se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal de outrem, todos nós sabemos que não cabe divulgar o mal de ninguém. Se Deus usa de misericórdia para com nós temos todo o dever de ser misericordiosos também para com os nossos semelhantes. Ninguém está livre de errar. Todos nós, porque somos espíritos ainda engatinhando, podemos dizer, nesse processo evolutivo, que é através dos milênios de anos que nós conseguiremos um dia ser anjos ou espíritos puros, conforme nos ensina a doutrina de Jesus. Agora, ver o mal de outro não é defeso. Não podemos, se nós enxergamos, o importante é que quando vemos alguém errando, nós, conforme diz mais atrás ali, se pudermos ajudar de alguma maneira, quando principalmente esse erro de terceiro está prejudicando mais pessoas, até que é dever de ajudar. Mas conforme nós temos N mensagens espíritas, ajudar, por exemplo, sem interferir, todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Não cabe a nós julgar, fazer juízo dos demais, não. Se analisarmos os benfeitores espirituais, não censuram, não julgam, apenas auxiliam, amparam. Que dirá nós, que ainda estamos cheios de problemas a vencer, de mazelas, de dificuldades. Cabe a nós sim a sermos misericordiosos, conforme Deus é misericordioso para com nós. Jesus também é misericordioso. E o sacrifício mais agradável que podemos fazer a Deus não é aquele sacrifício que às vezes as religiões ensinam, o sacrifício do corpo físico, não. É o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo. É nesse sentido que o sacrifício é mais agradável a Deus. Tem aquela colocação que diz também, quando se apresentardes para orar, se tiver qualquer coisa contra quem quer que seja, ide primeiro reconciliar-vos com ele, para depois fazer a vossa oferenda. Isto é, se nós formos orar com o coração, às vezes, ulcerado de mágoa, de ressentimento, de ódio, a nossa prece não consegue se elevar. É necessário que nós deixe de lado, para depois nós podermos se elevar, porque quando oramos é a alma que se eleva para Deus. É claro, devemos orar sempre, não importa se nós erremos, a oração é sempre útil, importante e necessária. A vida, nós sabemos, é cheia de dificuldades. Estamos aqui no mundo para acertar os nossos passos. E a doutrina dos Espíritos é cheia de orientações. Com os benfeitores espirituais, nós compreendemos cada vez mais e melhor Jesus. Nós vamos aqui apreciar 2 itens dos benfeitores espirituais, nos trazem para que melhor nós possamos assim compreender essas colocações. Então diz aqui de João Bispo de Bordeaux, bem no final da mensagem, o seguinte: quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, que é comum a criatura, às vezes, quando tem um inimigo aqui na terra, eu perdoo, mas não quero ver na minha frente, nunca mais. Será esse o perdão que Deus espera de nós? Não é, como já falamos há pouco, se nós não perdoarmos realmente de coração, se perpetua no
outras existências que temos que voltar de novo, se encontrar de novo para se abraçar, para se perdoar. Nós, em nossos trabalhos mediúnicos, já presenciamos fatos, casos de processos obsessivos, que a história é de séculos e séculos anteriores. Que quando Jesus fala, por exemplo, a respeito da vida eterna, nós aprendemos que somos espíritos imortais. Essa imortalidade, às vezes alguém pensa, quando eu morrer, eu vou viver a vida eterna. A vida eterna, ela é sempre. Então, nós somos espíritos imortais, ora no plano físico, ora no plano espiritual. Não é que depois que nós vai viver, nós vivemos sempre. Então diz aqui esse benfeitor espiritual: levai-lhe simultaneamente com o perdão o amor. É mais difícil, não é tão fácil. Fazei por eles o que pedirieis, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Que nós não queremos que Deus só nos perdoe. Nós queremos que Deus continue nos amando, nos protegendo, nos favorecendo. O mesmo sentimento nós temos que ir. É claro, não é fácil, não estamos nesse estágio, mas temos que chegar lá, a ponto de se apresentar ocasiões, fazer o bem àquele a quem nós consideramos nossos inimigos, ou pelo mínimo não conservar qualquer desejo de ódio, de vingança, de nada em nossos corações. Pelo menos fazer a nossa parte, quanto a outra parte pertence a Ele. Substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Nós não vemos Jesus, mas sentimos a sua influência, a sua proteção. Ele mesmo disse, onde se encontrar duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. E quando se refere aí estarei, alguém em nome dele, nós assistindo. Os benfeitores espirituais estão sempre presentes em nossa vida. Seguir esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux. A nossa vida aqui na terra, por mais difícil que seja, mas nós temos o dever de caminhar de cabeça erguida, isto é, de fé, de confiança na bondade divina. Por mais que estejamos sofrendo aqui fisicamente, mas que nossa alma paire acima das mazelas, do sofrimento da vida física. Quando nós visitamos alguém enfermo, nós costumamos analisar o estado espiritual da criatura. Às vezes é comum ver uma pessoa fisicamente muito sofrendo, mas estado de espírito que a gente colhe lições com pessoas. Ao passo que, às vezes também, criaturas com pequenos problemas e se julgam as mais sofredoras. Então, é uma variedade infinita entre o nosso modo de ver a dor e do modo de muitas criaturas. E tenhamos certeza que uma das maiores finalidades da dor aqui no mundo, do sofrimento físico, é modelar a nossa alma, é quebrar o nosso orgulho,
Mas quando nós caímos em dificuldade, em sofrimento, muitas vezes carregado por mãos alheias, a ponto de, dependendo de tudo, que nós traga aqui na boca, que nós levamos, que nós troca, aí nós vemos o quanto nós somos frágeis fisicamente, não somos nada nesta vida materialmente falando. Um outro item aqui também no mesmo tema sobre a indulgência, uma colocação do outro espírito, bispo de Nevers, Bordel. É interessante nós analisarmos que na vinda do Espírito de verdade, grande parte dos benfeitores que colaboraram com a vinda do Espiritismo pertenceram à Igreja Católica Romana. Quantos bispos, quantos enviados que passaram. Primeiro, uma das razões é porque para chegar nessa altura de ser um bispo ou um padre mesmo, quanta criatura tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. É claro que eleva a criatura é a parte moral em si. É a maneira da criatura cumprir a sua missão aqui na Terra. Só nós referimos que grande parte desses benfeitores passaram pela igreja. Esse final da mensagem aqui diz o seguinte: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Dá o que nós meditar também. Felizes dos que te conhecem. Nós estamos conhecendo. Agora precisamos tirar proveito dos ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Isso quer dizer, pôr em prática aquilo que aprendemos, ao menos um pouco. Não é fácil vivenciar, mas é o que pede Jesus, é esta vivência. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Quando se fala em termo da jornada, tanto pode se referir a essa jornada terrena como a nossa jornada evolutiva a caminho da perfeição. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Interessante nós analisarmos, não poderia ser diferente. Nos planos espirituais, estuda-se os mesmos ensinamentos. É a mesma divina lei de amor que é estudado, mas de uma maneira cada vez mais aprimorado. Quanto a Deus e a nossa humanidade, sempre as revelações são trazidas de acordo com a nossa capacidade de compreender, de entender. Quando veio, por exemplo, a primeira revelação por Moisés, até aprendeu-se que Deus era vingativo e uma série de colocações que Moisés foi obrigado também por legislar a povos, atribuiu a Deus essas leis. Nós sabemos que não é de Deus. E até hoje ainda existem muitas criaturas que já precisamos ser tementes a Deus. Não é necessário nós temer a Deus. Temer, sim, as suas leis, que são sábias e justas. Já o Cristo nos ensinou que Deus é paz, é amor, é bondade, é misericórdia. Sejamos, portanto, nós também misericordiosos para com os nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe
que possamos, cada dia que passa, nós ser um pouco mais unidos, mais brandos, mais pacíficos, e assim seremos mais felizes. Muita paz, e assim encerro a minha escuta.